Bem, bem-vindos ao programa do Francisco Batista. A Diana está a acabar de postar uma story. Agradecer aqui à Diana Taveira por ser a convidada, e também estamos aqui nos escritórios da Milk and Black. Ainda estão em construção. Diana, apresenta-te às pessoas. Olá, eu sou a Diana Taveira. Porquê é que o escritório ainda está em construção? Porque nós temos de dar a resposta aos clientes e a parte do escritório tem ficado um bocadinho para trás. O nosso objetivo era ter isto tudo montado no início de janeiro, mas já estamos no final e as coisas não estão montadas. Mas então, eu sou a fundadora, juntamente com o Diogo Dias, que é meu sócio, que vem aqui fazer um programa mais para a frente, para falar sobre determinados assuntos com o Francisco. Quer dizer, não sabemos se ele aceita. Aceita. A Diana disse que tens de convidar o Diogo e pronto, já está a assumir que ele aceita. Portanto, ele aceita, ele vai fazer. Ele vai fazer. E nós montamos então o nosso bebê, que nós gostamos de chamar de nosso bebê, o nosso projeto. Já estamos a montar isto já há mais de um ano, há cerca de um ano e meio. Que é a Milk and Black, que é uma agência de comunicação e storytelling, que tem várias vertentes. Fazemos comunicação 360, porque nós temos incluído na própria agência, na Milk and Black, temos os serviços da agência de comunicação normal, e para além disso também temos departamento de produção de conteúdos interna e também temos gráfica. Temos tudo num só. Mas são três negócios ao todo? São 3 negócios ao todo. Okay. Mas uma marca vem ter connosco e nós fazemos tudo. É produto-chave na mão. Muito bom. E então vamos começar pelo início e depois perceber como é que foi o teu percurso até esses 3 negócios e sabes que eu olho sempre para a câmara, tenho a mania de olhar para a câmara. Porque isto é a força do hábito. É a força do hábito. De uma pessoa que já foi ou ainda é apresentadora de televisão. Troquei, saí da MTV em dezembro, que foi um trajeto muito giro. Saí da MTV em dezembro e agora em fevereiro vou entrar noutro canal. Ou seja, vou estar a fazer 4 coisas. Não podes falar qual é o canal, não sei. Ainda não quero dizer. Tá bem. Vai ser anunciado esta semana. Portanto, esta semana, na quinta-feira, já vai ser anunciado. Então isto só sai no próximo domingo, depois vai ser quinta-feira. Pois é. Espera, então deixa-me dizer. Sim, já posso dizer, vou ser a nova cara do We Entertainment cá em Portugal, que não tem apresentadores em Portugal, vai ser a primeira vez que vão adotar vão adotar esses moldes. É giro. Acho que é uma nova etapa, é uma Diana mais madura, porque precisamente o target do We Entertainment é mais a malta da nossa idade. E lançaram-me um desafio e aceitei. E aceitei, achei muito giro. E complementa-se mais comigo e com esta minha nova fase da minha vida. Sim. Parabéns. Olá. Então pronto, começando do início. Começa do início. Como é que isto acontece? Sim, tudo. Porque tu própria disseste que a maneira como tu chegaste a cada uma destas coisas não foi muito linear, não é? Não. Eu acho que tu aprendes todos os dias. Eu tive, ao longo de um ano e meio, eu tive uma estrutura de negócio que mudava quase todas as semanas. A nível de objetivos, o que é que queria fazer, no conceito da Milk and Black. Ou seja, isto começa a ser pensado há um ano e meio. Não, mas espera, quando eu digo o início, é mesmo o início. Estudos? Tu és de Famalicão. O início, é mesmo esse início. Pronto, malta, preparem-se. Eu vou tentar resumir. Tu passaste pela televisão, etc, até como é que... Política, passei pela política, tu não te esqueces disso. Isso não sabia, também quero saber tudo. Porque eu quero o percurso até o momento em que tu decidiste abrir o teu próprio negócio. Sabes que aconteceu uma coisa há pouco tempo, que eu fui ao programa do Alvin, Obrigado Internet, à Antena 3 mesmo. E achei muito giro porque houve lá um ouvinte que escreveu Alvin, boa tentativa de tentar tornar uma pessoa destas numa pessoa interessante. E eu faço esta introdução porque agora vocês vão perceber o que é que, portanto, os parâmetros deste rapaz, a nível de pessoa interessante, eu não sei quais são, mas vou começar. Então, eu com 18 anos vou para Coimbra tirar a licenciatura. Fico em Coimbra, estudos europeus, portanto, tiro uma licenciatura na área política europeia, especializada em política europeia. É um curso muito semelhante a Relações Internacionais, mas com uma presença política mais forte do que Relações Internacionais, na minha opinião. E era isso que eu queria seguir. Política? Sim, ou seja, não é isso que eu quero seguir necessariamente, é no sentido em que eu tenho várias paixões na minha vida, mas as 2 principais paixões na minha vida, a nível de trabalho, ou até e de hobby, portanto, é televisão e política, sempre foi. Porque acho que é comunicação e é estratégia de comunicação, só que são estratégias de comunicação diferentes. E eu acho que se complementam muito bem.
E então, eu em Coimbra... Então, mais do que a paixão pela política é paixão por comunicação. Exatamente. Que está por trás da política. Exatamente. E eu em Coimbra estive lá, estudei 5 anos em Coimbra e fui dirigente associativo durante esses 5 anos. Portanto, fui a primeira mulher presidente da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra em 123 anos. Parabéns. Não sabias disso? Não. Pá, sério, eu não percebo, mas é que ele sabia disto já. Porque eu gosto de ter estas reações genuínas, por isso é que tento não fazer perguntas antes. Muito, pronto, ok, então ainda bem. Pronto, gosto mais de informalidade da conversa. Então, olha, fui essa pessoa que acabou por deitar abaixo esse tabu que existia na política a nível de dirigentes associativos e das juventudes partidárias, que eu acredito, tendo em conta esse ano, que nunca tinha existido nenhuma mulher nesse cargo, porque era o cargo mais alto a nível de política educativa, podemos dizer até a nível nacional, porque a Associação Académica de Coimbra é das que tem mais influência a nível nacional na política educativa do ensino superior, sem sombra de dúvidas. Participa na concepção dos projetos de lei, dos decretos de lei para os estudantes, participa na questão da ação social das bolsas de estudo, quer a nível português, quer a nível europeu. E a Associação Académica de Coimbra sempre se pautou como sendo uma das entidades com maior representação e mais influência a nível nacional e europeu a nível de ensino superior. E isso continua a acontecer, felizmente. Embora agora eu acho que a malta prefere mais curtir do que participar nisso, o que me deixa um bocadinho triste. Porque na altura eu saí de Coimbra há cerca de 5, 6 anos e as pessoas envolviam-se mais nos projetos da associação e nos projetos da universidade. Hoje as pessoas andam a passar cada vez um bocadinho mais à margem disso. Quer seja, há várias razões para isso. Podes pegar na parte de há pouco dinheiro e as pessoas têm de acabar os cursos rapidamente, então não podem estar a canalizar o tempo deles para estar na associação a desenvolver projetos, porque eu tive 5 anos em Coimbra e o meu curso era de 3. Eu tive 5 anos porque eu não consegui ir às aulas. Porque eu no segundo ano já estava na associação, quando entrei lá. E o meu último ano foi quando fui presidente, e ao mesmo tempo fui presidente, fui senadora da universidade, participei na organização das queimas e das recepções ao caloiro e das latadas, fiz projetos para a parte cultural toda da universidade e da Associação Académica de Coimbra. Nós estamos a falar de uma estrutura que na minha altura, a Associação Académica de Coimbra são miúdos de 20 anos e que há uma movimentação de milhões de euros anuais. E somos miúdos de 20 e poucos anos que chegamos lá e estamos a gerir essa estrutura com mais de 40 funcionários na altura, efetivos, e somos miúdos a gerir adultos. O que acarreta uma grande responsabilidade e as pessoas não têm noção disso. Outra coisa, eu tenho noção que é bastante dinheiro, mas nunca ninguém me tinha dito efetivamente são milhões. São. Na minha altura, agora está um bocadinho diferente, mas na minha altura ainda eram milhões. E agora ainda continua a ter um poder muito grande financeiro, mas na minha altura havia mais dinheiro disponível para a associação do que há hoje em dia. Quer seja através de marcas, quer seja através do dinheiro que ganham nas queimas, nas latadas, portanto, era um bocadinho diferente há 5 anos atrás. Mas aquilo é uma escola, muitos políticos saem dali, por alguma razão. Porque aquilo é uma grande escola para políticos, cá em Portugal. Há pessoas que usam para coisas boas, outras para coisas más, mas isso já é outra discussão. Estava a pensar nisso, mas não te queria perguntar. Não, podes. Eu nunca me filiei. Que é a coisa ainda mais estranha no meio disto tudo. Também não te ia perguntar, era outra coisa que eu pensei, mas não te ia perguntar. Porque... Nunca me filiei. Que é isso que toda a gente me pergunta. Qual era o teu partido? Eu dava-me bem com todos. Ou seja, eu tentava que... Como uma excelente política. Exatamente, eu dava-me bem com toda a gente, de modo a que tivesse o apoio de toda a gente comigo. Nunca me filiei a nenhum partido e sempre disse que eu até podia ir em listas de partidos no futuro, mas como independente. Portanto, eu nunca me irei filiar em nenhum partido político, porque se eu tivesse a oportunidade de estar na Assembleia, eu queria falar por mim e por aqueles que votaram em mim, e não pela conjuntura do partido e aquilo que o partido decide. E acho que é necessário, principalmente nos partidos com mais expressão em Portugal, no PS e no PSD, internamente, haver pessoas com uma presença independente para não funcionarem de acordo com o pensamento geral do partido. Mas isso já estão outras conversas, pronto, que senão eu começo-me a desenvolver... eu já ia votar em ti, eu estava tipo a tirar o que ia fazer já a cozinha aqui. Nunca perdi uma eleição, sabes? Nunca perdi. Ganhei sempre.
com maioria absoluta. Tudo a que me candidatei. Portanto, maioria absoluta é mais 50%, malta. Parabéns sim, também. A gente não sabe disto. A minha pesquisa não chegou até. Não chegou. Até... Mas então, depois o que é que acontece? Sais de Coimbra exatamente. Venho para Lisboa tirar o mestrado em marketing. Porquê? Na altura eu virei para o meu pai quando acaba a licenciatura e digo: pai, olha, eu quero ir para Lisboa porque eu quero ser apresentadora da MTV. E o meu pai: ó filha, ganha juízo. Por amor de Deus, tu é cada coisa que tu me dizes, é desde querer ser presidente da associação, desde... Parece um bocado de vaneio tudo o que eu digo, mas depois acabo por concretizar. E eu disse ao meu pai que queria vir para Lisboa porque queria ser apresentadora da MTV. E o meu pai disse: oh Diana, por amor de Deus. Mas porquê a MTV em específico? Porque eu sou dessa geração que cresceu com a brand, com a marca MTV. O TRL, de tudo o que acontecia, da entrega de prémios. E eu sinto uma relação emocional com a marca. Sinto mesmo. E sempre senti que, entrando em televisão, eu queria entrar pela MTV, não por outro canal. Eu queria entrar pela MTV. E eu meto uma coisa na cabeça e sou um bocado obsessiva. Sim. Então eu venho para cá e o meu pai diz-me: olha, mas é assim, eu não te vou deixar ir para Lisboa para seres apresentadora da MTV, não é? Porque isso não tem lógica nenhuma. O que nós podemos aqui acordar é: tu vais tirar o mestrado e tens de ter média acima de 14. Ok. Então vim para Lisboa. Consigo, entretanto, entrar na MTV, mas antes ainda trabalhei noutros canais de televisão. Portanto, comecei como produtora na SIC Mulher, comecei na SIC Radical também como repórter, na Dance TV, fui na Bola TV apresentadora de um programa de carros em que todas as semanas tinha 2, 3 carros diferentes para fazer análise aos carros, mal tinham chegado ao mercado, alguns praticamente nem estavam no mercado em Portugal, era brutal esse trabalho. Para quem gosta disso, pronto, mas eu gosto de carros, então... Andava sempre toda contente. Eu acharia esse trabalho uma seca descomunal. Eu curtia para caralho, eu adorava aquilo. Até porque eu quando era miúda, no Norte há muita cena do desporto automóvel. E eu quando era miúda, quando tinha 14, 15 anos, ia aos circuitos do rally a nível WRC europeu. Fui ao Mónaco, fui à República Checa, fui, sei lá, corri a Europa toda com o meu pai e com o meu irmão na altura, para ver as corridas ao fim de semana de rally do WRC. Portanto, nós gostamos de carros lá em cima. Nós gostamos muito de carros. E apresentei esse programa e depois, entretanto, acaba por sair esse projeto acaba e exatamente no mesmo momento a MTV liga-me a perguntar se eu queria entrar no canal porque eu tinha ido a castings ao longo desses anos para a MTV. Então o último que tinha acontecido tinha sido quando eu cheguei cá, portanto, depois da universidade. Foi a Ana Sofia que venceu o casting na altura. Entretanto, a Ana Sofia sai, então eles convidam-me para entrar diretamente no canal. Com o nosso amigo em comum, Francisco Beatriz. Exatamente. Um grande abraço, pô. E ao Francisquinho, meu puto! Não. Ontem o Marco, não sei se viste, postou uma foto em Londres, que ele foi ver o Chris Rock a Londres e aparece o Francisco Beatriz. Estou aqui com o Francisco Beatriz. Não vi. No Instagram. Eu sei que ele está lá, Ai, mas não vi. Ai, faz muito bem. Não, mas ele está-me a dever um jantar, pá. Está-me a dever um jantar ou um almoço. Estou à espera dele. Eu também quero. vamos todos. Convidam-te para entrar para a MTV? Convidam-me para entrar para a MTV, entro com o Francisco, no entanto, na altura vamos juntar ao Diogo, que eu já conhecia desde os 19 anos, mas a nossa relação acabou por se aproximar, a nossa amizade tornou-se muito mais forte a partir do momento em que eu entro no canal, como é lógico, porque há uma base diária de relação e de interação, e o Diogo passa mesmo a ser um dos meus melhores amigos, porque toda a envolvência de todo o trabalho que fizemos no canal, as MTV Summer Sessions, são uma coisa que ao longo dos 3 anos que nos desgastava muito, era muito desafiante, era muito interessante, mas era um projeto em que a MTV, para quem não sabe, vai para o Algarve durante 1 mês e meio e a equipa está toda junta num apartamento a morar. E quem acha que isto é roda no ar, não. Há tipo filmagens todos os dias, há edições praticamente todos os dias, há produção que tem de ser feita todos os dias. É um ritmo de trabalho em que são praticamente 7 semanas sem pausas a trabalhar. Em que tens as festas à tarde, as festas à noite, gravações de manhã, diretos durante o dia. Pá, é um caos a nível de produção, mas que nós conseguimos que não fosse o caos, porque conseguimos trabalhar muito bem como equipa ao longo dessas 7 semanas, logo na primeira edição que fizemos.
Mas eu costumo dizer que sempre que eu ia para as MTV Summer Sessions ficava mais velha 3 anos, envelhecia 3 anos porque não dormes, não comes, não... é muito complicado, muito complicado. E aí eu acho que foi quando nós ficamos mais unidos, toda a equipa da MTV ficou mais unida. E entretanto, o Francisco segue o percurso dele como ator, não é? Que vai maravilhoso. Mal te emocionei-me tanto quando fui ver a última peça dele, a Atenção Amor. A Atenção Amor também, adorei. Ele meteu-se bem comigo. Eu fui tipo... Ele a mim só me dizia coisas horríveis. Pois é. Mas pronto, o Francisco seguiu o percurso dele e eu então desafiei o Diogo há cerca de 1 ano e meio atrás, quando acaba as MTV Summer Sessions, digo, olha, porquê que nós não montamos uma agência nossa? Antes do momento da agência, uma coisa que eu me lembro que tu me disseste há muitos anos, sim, que eu acho super interessante e gostava de perguntar sobre isso, uma vez disseste-me assim, não sei se foi por estas palavras ou não, mas tu disseste que porquê? Porque eu conhecia-te fora da televisão, em que tu falas com o teu sotaque, com a tua maneira de falar. Ok, sim. E na televisão falavas com o sotaque de Lisboa. Então, e eu uma vez perguntei-te e tu disseste-me que havia um preconceito muito grande com o sotaque do Norte e tu tinhas que, ou sentiste que tinhas de mascarar a tua pronúncia. Porquê que achaste isso e confirmas isso? Continuas a achar isso? Acho que agora as coisas estão um bocadinho mais suaves, mas... como é que eu sei disso? Porque viravam-se para mim nos castings e diziam-me, tu com esse sotaque não vais a lado nenhum. A sério? Diziam-me diretamente. Ok. E como é lógico, nós como animais conseguimos fazer uma adaptação ao meio. O que, acima de tudo, animais racionais. Se os outros já conseguem, os irracionais nós também conseguimos. E eu tive de fazer uma adaptação ao meio, porque se eu queria isto, eu tinha de me adaptar. E foi tão simples quanto isso. Comecei eu sozinha, através de vídeos que via no YouTube, de colocação da voz, da pronúncia diferente, gravava-me a falar textos 50 vezes seguidas e depois apontava as palavras em que estava a dizer com mais pronúncia do Norte e que tinha de suavizar mais. Portanto, foi todo um trabalho de casa que acabei por fazer e que consegui aí então fazer a pronúncia que a televisão queria na altura. E eu acho que foi por isso que consegui entrar. E notaste muita diferença em fazer castings em que eles não faziam ideia da tua pronúncia natural? Sim. Até porque eu muitas vezes depois quando acabava o casting falava como eu falo normalmente. Sabe, eles perceberam. E ainda consegues falar tipo na boa à Lisboa? Consigo. Queres que eu faça toda no casting? Olá, eu sou a Diana Taveira, tenho 30 anos, sou de Vila Nova de Famalicão e estou aqui neste casting para ser apresentadora. Pronto, queres que eu continue? É giro, mas eu não gosto de falar assim, malta, porque eu falo assim, pronto. Eu gosto de estar assim a falar. Eu sinto-me bem assim. Não, acho bem. Pronto, então disseste ao Diogo... Então há 1 ano e meio, viram-me para o Diogo e digo-lhe, eu tenho de montar qualquer cena, porque o meu pai queria que eu montasse um negócio próprio antes dos 30. Aí tal coisa, porque o meu pai já tem negócio já há muitos anos, pronto. Não vou dizer, deixa-me cortar aqui, porque eu disse pronto, não gosto de dizer pronto. Dizer pronto é parolo. Ok. Eu não vou cortar. Como é que eu vou estruturar isto? Como é que eu vou estruturar? Não, a minha cena é como é que vou estruturar isto, porque nós não falámos da questão de eu ter negócios de família. Então começa por aí. É por aí. Faça uma tangente. Então deixa-me fazer aqui uma tangente. Esta necessidade de criação de negócio próprio é porque o meu pai lança-me um desafio enquanto eu estou a crescer ao longo dos 20 anos. Diz que eu tenho de montar um negócio próprio até aos 30 para eu ter noção do que é ter um negócio próprio. Porque eu tenho empresas familiares já há mais de 60 anos, que já veio da altura do meu avô. Então o que acaba por acontecer, eu aqui em Lisboa fui desafiada pela minha própria família a tentar montar alguma coisa que tivesse uma estrutura bem feita. Dei algumas ideias à minha família ao longo dos anos, que eles acharam que não tinha lógica nenhuma. Isto não se acerta à primeira. Até que comecei a estruturar a Milk and Black, a pensar que equipa é que queria montar. Convidei o Diogo então para fazer sociedade comigo na altura, porque funcionámos muito bem a trabalhar os dois juntos. Convido o Diogo e começamos a montar as coisas aos bocadinhos, a pensar, como eu disse, todas as semanas mudávamos a estrutura, mudávamos o core business, mudávamos o tipo de clientes que queríamos ir atrás, Isto foi um ano de estudo, a tentar perceber o que é que falta no mercado, que caminho é que queremos seguir. E como é que vocês perceberam que era isto, e que era isto que faltava e que era isto que vocês queriam fazer?
muito estudo, falar com muitas pessoas, quer sejam de outras agências, quer sejam accounts que já trabalham no meio há muitos anos, quer seja com marcas, porque nós sempre tivemos relação. O Diogo sempre conheceu, por exemplo, muitos músicos e tudo o que envolve o meio da música, e eu sempre acabei por conhecer pessoas de todo lado, porque eu vivia em todo lado e porque eu tenho muita facilidade em conversar com toda a gente. E eu sempre conheci também pessoas, representantes e diretores de marketing de muitas marcas, até porque a Associação Académica de Coimbra, nós ao estarmos na associação a montar determinadas estruturas, nós tínhamos proximidade com muitos diretores de marketing de muitas marcas, como é lógico, porque essas marcas que pagavam as queimas, davam-nos patrocínios ao longo dos anos, e dei essa continuidade para cá, para Lisboa, porque depois no meu mestrado também conheci muita gente, em jantares, amigos, puxa amigos, portanto isto é tudo uma questão também de sermos um bocadinho relações públicas e de saber, nós próprios, e sabermos desenvolver uma conversa quando estamos à mesa com 4 pessoas e uma delas até pode ser interessante e podemos aprender com eles. Eu todos os dias aprendo, eu digo que desde que nós começámos a trabalhar nisto a sério, que foi em julho do ano passado, eu todos os dias aprendo uma coisa. E é fascinante como todos os dias aprendes uma coisa. No tópico do networking, há alguma dica que tu tenhas que achas que seja muito fixe? Porque, por exemplo, se calhar para ti é natural falares, que eu acho que é, porque já te conheço há uns anos, que é super natural. Para mim é difícil a cena de meter conversa ou começar a falar com uma pessoa do nada. Há alguma dica que tu tenhas de networking que acho que funciona muito bem? Queres que eu te dê uma dica para o Web Summit? Conta-me. Web Summit, malta, as talks vocês podem ver depois espalhadas pela internet em vários sítios. O que vocês não podem fazer é estar na zona da alimentação. Eu passei os dias da Web Summit e só fui ver 2 talks que eu queria mesmo ver. De resto, eu estive sempre nas zonas de alimentação. Porque as pessoas estão ali, estão a relaxar, a fumar um cigarro, a beber um café, a comer qualquer coisa, e eu ali metia conversa com as pessoas. Mas chegavas ao pé das pessoas e metias só conversa? Aquilo eram mesas corridas, lembras-te? As pessoas conforme se sentavam e diziam, então são de onde? Pois, mas isso é super natural para mim, para ti, esse passo para mim, só esse passo já é tipo... Então na Web Summit ainda tens a ajuda deles, terem um coisinho. Pois. É muito simples, pessoas falem, malta, falem. A cena é, quer digas coisas certas ou coisas erradas, mete conversa com as pessoas. Eu meto conversa com tudo o que existe. Pois, eu sei. Eu tenho um problema, mas isto é um problema. Não é nada. Mas eu meto conversa com tudo o que existe. Mas uma coisa que eu reparei é que, por exemplo, era muito mais fácil falar com estrangeiros do que com portugueses. Os portugueses ficavam tipo todos, mas o que é que este gajo está a falar comigo? O que é que se passa? Sim. O que é que este gajo quer de mim? Sim, isso eu concordo. Que a malta de estrangeiros estão muito mais abertos a isso, já estão muito mais habituados à questão do networking. Pois. E outra coisa que eu aconselho, para quem é tímido, beber um copo ajuda. Eu não sou tímida, portanto imaginem como eu sou quando bebo copos. Já sou amiga de toda a gente logo. Ou seja, não estou a brincar. Na Web Summit uma coisa que funciona muito bem é as Night Summits, é que a malta bebe um copo, relaxa e já conversa. Até porque na Web Summit tens muito o conceito de pessoas muito inteligentes, mas que a nível de aptidões de interação social, não é? São mais fechadas. Mas, por exemplo, para mim essas pessoas para relaxarem, se calhar com um copinho de vinho. Sim. Já. Mas, por exemplo, para mim foi muito mais fácil e foi o que eu utilizei, porque sinto muito mais à vontade de ter conversa ou através do Instagram, da hashtag Web Summit, ou através da app da Web Summit. A app também funciona. E foi aí que eu percebi que os portugueses ficavam completamente de pé atrás, tipo, o que é que este gajo quer de mim? E conheci imensos estrangeiros à pala disso. Que era tipo, olha, bora beber um café. E tipo, conheci a gente assim. Eu estava num sítio onde as pessoas viam os cafés, percebes? Sempre. Essas máquinas de café? Ouvir o que é que as pessoas falavam, se fosse qualquer coisa que me interessava. Olá, eu sou a Diana, está aqui o meu cartão, tipo, fazia isto. Tu eras a pessoa que estava lá da máquina de café? Não, eu não sou um bocado psycho, eu já pareço psycho, mas não. Mas ou seja, é a questão do ter lata. Eu sei que isto pode parecer a coisa mais ridícula de sempre, mas só que eu tenho um problema, eu tenho lata demais e às vezes pode ser mal interpretada. Não, isto às vezes pode ser mal interpretado dependendo da cultura e da forma de estar de cada pessoa. Por exemplo, eu lá em cima, quando estou nós temos clientes no norte, eu estou muito mais relaxada na conversa. Aqui
tenho de estar um bocadinho mais contida, não é? Quando vou conhecer até uma marca pela primeira vez, aqui estou muito mais contida. Lá em cima é muito mais, levo tudo à minha frente, porque a malta também leva tudo à frente deles, não há problema nenhum. É um ambiente muito mais descontraído. Mas isso é uma questão cultural e nós temos também de nos adaptar às pessoas com quem estamos a interagir. E disso eu tenho perfeita noção, quando tenho de ir mais séria, quando posso ir mais descontraída, até mesmo na forma de nos apresentarmos, nos vestirmos. Até isso conta. Com determinadas marcas e determinadas pessoas, tens de ir mais cuidada do que com outros. Pois eu tenho outro problema, sou mulher. Que forma é que é um problema? Chamarem-me menina. Ok. Conselho, a última pessoa que me chamou menina, eu só não passei, tipo, não veio à minha frente porque não calhou. Que é aquela condescendência, aquela coisa de estar a falar comigo, porque eu sei que parece mais nova do que aquilo que sou. É como, filho, não vais ensinar nada, porque estás aí a falar comigo assim. Não, é aquela coisa do, eu sei que às vezes pareço que sou um bocado miúda, as pessoas muitas vezes dizem, que parece que tens 22 anos ou 23, não, mas eu não tenho, e a idade também não tem nada a ver. A experiência de vida é que conta, tu podes ter 22 anos e ter uma experiência de vida inacreditável, tu tens muitas histórias de milionários americanos com 20 e poucos anos. Tens muitas histórias. Aqui em Portugal é que ainda há um bocadinho esse preconceito. Portugal há dois preconceitos que eu tenho sentido muito. É a cena de eu ser mulher e eu ser mulher. Coisa de me chamarem menina, de estarem-me a dizer uma coisa no banco e depois perguntam-me, está a perceber? O mansplaining. Será que vocês não percebem que vocês estão aqui e nós já estamos aqui? Até porque nós temos, não é por mal, mas é mesmo aquela coisa, as mulheres são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, os homens não, está comprovado. Se eu na minha área eu gosto muito de só fazer uma coisa de cada vez. Exatamente. E aceito isso perfeitamente. Pronto, mas os homens, mas é a forma de funcionar do cérebro dos homens e das mulheres. Por exemplo, eu quando estou a trabalhar com as accounts, com a Mary e com a Fátima, nós às vezes estamos a falar de 3 temas ao mesmo tempo. Quando eu estou a tratar de determinados pormenores com o Diogo, já sei que tenho é uma coisa de cada vez. Ok? Não está mal, nem está bem. Exato. É como é. Exato. É como é. Como, por exemplo, quando estou a tratar de pormenores lá em cima com a gráfica, como é que o meu pai é homem, ou é que com o Barbosa é homem, aí eu tenho de estar a falar e a explicar as coisas. Não posso estar a falar de 10 coisas ao mesmo tempo, como muitas vezes eu estou, que é um problema que eu tenho. Mas há aí muito esse preconceito, que é a idade, parece muito miúda, e é ser mulher. E por favor não me voltem a chamar menina, tá bom? Numa reunião de trabalho, quando eu é que estou a tratar do dinheiro, ok? É só esse pormenor. Isso é mesmo ofensivo. Quando eu é que estou a negociar a parte financeira e me chamam menina, é só ridículo. É só ridículo. É só ignorância pura, portanto eu desculpo. Mas há muita coisa que tu podes pegar aqui ao longo deste ano e meio que nós aprendemos. Eu digo eu e o Diogo. Por exemplo, o Diogo tem uma forma muito mais calma de lidar com o negócio. O Diogo é muito mais a parte criativa. O Diogo é a parte criativa, da concepção criativa, do storytelling em si, dentro da agência. E eu aprendo muito com o Diogo nisso. A desenvolver mais essa parte. Porque eu sou boa a ter ideias e o Diogo é bom a ver como é que podemos pôr essas ideias em prática. A parte da execução. A nível visual, a nível... E acima de tudo, um dos principais conselhos que eu dou sempre é arranjem um melhor sócio, porque hoje em dia é impossível abrir negócios sem sócios. Com a conjuntura, como as coisas estão, não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado. É muito complicado não teres sócios para abrir um negócio hoje em dia. O sócio que vocês vão encontrar é a coisa mais importante. Tem de ser mesmo aquela pessoa. Não é só o vosso sócio, é vosso amigo, porque há dias bons e há dias maus. O vosso sócio tem de ser uma pessoa que vos conhece muito bem. Porque há dias que as pessoas acordam mal dispostas e há dias em que as pessoas acordam bem dispostas. E pelo que estás a dizer, até em termos de trabalho, ele complementa-te com coisas que tu não tens. Também é uma coisa importante. E complementamos. Ou seja, aquilo que ele está mais confortável e eu estou menos, aquilo que eu estou mais confortável ele está menos, ou seja, não acabamos por aprender um com o outro. E isso é muito importante, mas acima de tudo é aquela relação pessoal até.
Deixa-me interromper porque a câmara vai se desligar sozinha aos 30 minutos e eu tenho que a desligar, senão ela desliga-se. Eu sei, eu estou a ver. Já estamos de volta. Já estamos de volta! Foi literalmente meio segundo e tu já estás aí a ver o que é que se passa laboralmente. Era Instagram. É Instagram, mas é de mim. No tópico do sócio, que o Diogo te complementa e que é uma pessoa que além de ser teu amigo, e portanto são vários fatores que tu achas. Eu acho que é o mais importante porque muitas vezes os negócios dão mal e correm mal porque os sócios se chateiam. Mas se vocês tiverem uma pessoa como eu e o Diogo, a relação que eu e o Diogo, vocês estão a ver aquela relação que vocês têm com os vossos pais? Que é tipo, tem uma discussão, mas depois já estão passado uma hora está a família toda a jantar na mesma, como se não tivesse existido uma discussão uma hora antes a dizer tipo, eu odeio, não sei o quê. É essa a relação que vocês têm de ter com o vosso sócio. É isto que eu tenho com o Diogo. Isso é bem fixe. É o mais importante, porque eu e o Diogo somos capazes de nos passar da cabeça um com o outro, mas depois passado uma hora, estamos com o Lemmy aqui, assim, nós temos uma mascote que é o cão do Diogo. Isto é pet friendly, o LX Factory. Foi uma das principais razões de nós termos vindo para aqui. Então, estamos, passado uma hora, a passear o cão, não é? É muito importante. A questão do sócio é dos pontos mais importantes, porque se vocês não tiverem a relação com o sócio, a estrutura toda da empresa pode ir abaixo, porque os sócios não se entendem. Okay. Acima de tudo, e isso é um dos pontos mais importantes, sem dúvida. Boa dica. Mais. Ok, deixa-me, porque lá está, entramos aqui por vários caminhos ao mesmo tempo, deixa lá voltar. Isto é contar a historinha. Exato. Vamos agora, parte do sócio. Ainda não falei daqui do LX nem dos clientes, portanto. Ok, sim, mas deixa-me pensar, em relação, ok, a parte da... Continua, eu prefiro que continues, porque agora, como nós estávamos com dois caminhos ao mesmo tempo, que era não só a Milk and Black como a parte da gráfica, estavas a contar as duas coisas ao mesmo tempo, qual é que é o próximo passo? Então, nós, explicar também um bocadinho essa parte, que é, vocês estão-se a lembrar da introdução que eu fiz? Aquele senhor que foi dizer que eu era super desinteressante. Ok. O que é que estão a achar? Eu acho que tenho várias coisas para contar na minha vida, mas pronto, várias vertentes, isso é o que torna uma pessoa interessante, não é? Tens várias vertentes. Há vários pontos aqui que se complementam. Um troll. Deixa eu estar. Não, mas deixa eu estar. Há várias vertentes aqui que se complementam, portanto, tenho a parte da empresa familiar, da gráfica, que acaba por se complementar na prestação de serviços da própria Milk and Black enquanto marca. Porque a Milk and Black o objetivo é Milk and Black ser uma brand que depois tem esses departamentos todos associados, ok? Com esses departamentos todos associados, aí nós temos o tal produto-chave na mão, fazemos comunicação 360, desde os flyers, à imprensa, às estratégias online, à produção de vídeo, nós temos tudo aqui internamente, tudo. Temos equipa para isso, temos pessoas para isso e temos know-how para isso, que é o mais importante. Porque a questão de estar a interligar negócios, nós também temos de saber como é que os vamos interligar, qual é o caminho que queremos seguir com isso. E aqui, acima de tudo, é nós darmos uma resposta mais competitiva no mercado, porque uma marca, em vez de ir a vários sítios pedir o serviço, vem ter connosco e nós apresentamos um valor mais interessante porque é tudo nosso. E acaba por ser muito mais competitivo. E era nesse ponto exatamente que nós estávamos, que era, eu tinha-te perguntado como é que vocês perceberam que era isto, e tu disseste-me que falaste com pessoas de várias agências e etc, e o que é que sentes que falta no mercado que vocês vieram suprimir esse espaço em branco? Olha, acima de tudo, nós chamamos isto uma agência de storytelling, que tu não tens propriamente esse conceito cá em Portugal de agências de storytelling. Tens mais o conceito de agência de comunicação. Nós montamos sempre uma história à volta de todas as marcas, todas as ações, todos os eventos, todos os momentos de comunicação que uma marca ou uma personalidade tenha connosco, nós criamos um storytelling para tornar, ou humanizar, ou tornar mais atraente para o público e para o target dessa marca ou pessoa, ou indivíduo. O storytelling é algo que eu acho que no mercado em Portugal tem estado um bocadinho sobrevalorizado, em que só aplicam o storytelling em determinados momentos da comunicação. Nós aplicamos o storytelling em toda a envolvência e em todos os momentos de comunicação dos nossos clientes.
E como é que isso se aplica na prática? Na prática. Por exemplo, numa vertente digital, mas ao mesmo tempo numa vertente offline. Vertente offline, aquilo que eu estava a falar há bocadinho. Exato. Haver sempre uma complementariedade, o trabalho ser sempre feito em paralelo. Ou seja, nós quando estamos a contar uma história para a imprensa, isso tem de estar visível nas redes sociais dessa marca, mesmo que nós não estejamos a gerir as redes sociais dessa marca, porque eles têm uma gestão interna. Nós pedimos para que seja tudo feito em parceria. Okay. Se nós não estamos a tratar, nós temos aqui casos de clientes em que nós estamos a tratar da comunicação 360. Ok? Por exemplo, David Carreira, nós estamos a tratar de comunicação dele 360. No entanto, temos clientes que só nos contratam para um serviço específico. A comunicação, acima de tudo, com o cliente é fundamental. Nós apresentamos sempre um plano ao longo dos 6 meses em que vamos trabalhar com o cliente. Nós fazemos planeamento de tudo em Excel, adoramos o Excel é o nosso melhor amigo, mas nós fazemos um planeamento a nível de temporal. Nesta semana vai acontecer isto, nesta semana vai acontecer isto, neste dia vai acontecer isto, neste dia vai acontecer isto, e apresentamos isto ao cliente e é aprovado pelo cliente, só a partir daí é que nós trabalhamos. Nós fazemos uma análise, fazemos um planeamento e só depois é que vamos em prática. Depois do cliente aprovar tudo, para nós estarmos a ir de encontro à visão da marca ou da pessoa, para tudo bater certo. E tu sentias que faltava isso no mercado em termos de, pelo menos, esse planeamento tão... temporal. Tão planeado. Tão planeado, ou seja, haver efetivamente planeamento. Há uma coisa que eu digo que chamamos sempre muitas vezes que é, a parte das pessoas não faz puto de ideia do que é que anda para aqui a fazer. Há pessoas das agências de comunicação, que são das agências de comunicação, em que tu efetivamente começas a fazer perguntas concretas, eles dizem que fazem e acontecem, mas depois vais ali ao pormenor, eles não fazem puto de ideia do que é que estão aqui a fazer. Fogo, eu estou bué contente por teres dito isso, porque eu tenho a mesma opinião e é uma coisa que eu não digo muitas vezes porque... Não, podes dizer, eu e o Diogo sempre usamos com isso. Fogo, sinto aqui uma cena tipo um peso assim do peito, porque eu concordo totalmente com isso. Não, mas acontece muito isso em Portugal, ou seja, as pessoas, chega àquele ponto em que as pessoas pensam só abrem negócios por abrir, porque abrir negócios toda a gente consegue abrir, a questão é mantê-los. A questão é continuares a provar perante o mercado que tens responsabilidade. Acima de tudo tu apresentas uma expectativa ao cliente e tens de cumprir com essa expectativa. Daí nós apresentarmos um planeamento. Nós apresentarmos várias fases de trabalho, tudo em planeamento, ou seja, nós mandamos a proposta com as fases de trabalho, o que é que vai envolver, quando, como, onde. Vejam o TED Talk que depois tu metes aqui em baixo. Qual? Que é o TED do How, Why... do Simon Sinek. Exatamente, pronto. Nós adoramos isso. Isso para nós é Bíblia. Isso para nós é Bíblia. E isso foi um dos primeiros passos para nós montarmos a nossa Milk and Black. Portanto, isso é como nós analisamos os nossos clientes. O vosso porquê? Mas é assim que nós analisamos os nossos clientes. Tem de ser. Como nós fizemos internamente, temos de fazer isso com toda a gente que entra aqui. Por isso é que nós muitas vezes, por exemplo, um cliente quando vem falar connosco, há situações em que nós dizemos, nós vamos demorar um mês a analisar a sua marca. E há situações que nós demoramos um mês a analisar a marca. Porque o nosso objetivo não é, pronto, bora lá fazer o trabalho só para receber o dinheirinho. Não. Nós queremos fidelizar. O nosso objetivo é trabalhar a longo prazo. Não é ter um cliente durante um mês ou 2. É ter durante 6 meses a um ano. E esse é o caminho da agência. Sim. É fazer sempre contratos 6 meses a um ano. Daí haver um planeamento. Daí todos sabermos, todos os envolvidos a trabalhar aquela marca, todos sabemos para que lado é que estamos a ir. E isso é o mais importante. Na produtora de conteúdos... Eu já ouvi pitches lá na Bounce em que claramente quem estava do outro lado não compreendia nem quis compreender aquilo que nós fazemos e queremos fazer. Produtora de conteúdos. Tu tens muitos freelancers a fazer vídeos. Muitos mega competentes e muito bons. Mas há uma coisa que falta na produção de conteúdos em Portugal, que não falta, nós temos aqui, que é a realização em condições, concepções criativas, guiões a nível de planos, não é só de texto. Isso é o que o Diogo faz. O Diogo, num vídeo, monta a concepção criativa toda, desde o material, como é lógico, aos planos, em que momento é que vai acontecer cada plano, que tipo de plano é, que tipo de lente é que ele vai usar naquele plano. O texto é o mais básico de tudo, toda a gente sabe fazer textos. A questão é como é que tu vais montar a nível visual todo o vídeo. Nós fazemos isso para todos os clientes. Olha, Diana, é muito fixe tu estás a dizer isso, concordo totalmente com isso, porque o que acontece hoje em dia
muitas marcas, empresas pequenas e grandes contratam, e eventos contratam pessoas para filmar, mas em maior parte deles o que eu vejo é que faltou alguém de marketing a pensar naquilo. É mais do mesmo. Porque vês... Eles aftermovies básicos. Sim. Yeah. A minha questão é, nós quando apresentamos um orçamento a um cliente, nós dizemos, vocês querem ser mais um no mercado ou querem dar o próximo passo? Por exemplo, uma das pessoas que acreditam em nós para dar o próximo passo a nível visual da apresentação da estrutura foi o Chef Kiko. Nós fazemos todos os anúncios, vídeo, para todos os restaurantes do Chef Kiko. Estamos a fazer isso, já fizemos do talho e fizemos do hot. E tu vais ver todos os outros anúncios de restaurantes, todos estão a mostrar a comida. E vocês mostram o quê? A identidade dos restaurantes do Chef Kiko. Okay. É completamente diferente. Por exemplo, ligamos a personalidade do Chef Kiko, que é a cara dos restaurantes, com a identidade e o conceito de cada restaurante. E isto é um brainstorm que acontece connosco e com o cliente. É tudo a equipa. Nós estamos sempre a dizer, trabalha em equipa, trabalha em equipa, trabalha em equipa. Mesmo até com os clientes, é trabalho em equipa. Estamos sempre a trabalhar em equipa. Porque é muito melhor quando estamos todos juntos do que se estivermos sozinhos a fazer as coisas. No Chef Kiko, por exemplo, no primeiro vídeo que nós fizemos para eles, foi apresentar o restaurante O Hot, tem um conceito de comida saudável feita a vapor. Então, a história do vídeo é o Kiko, caso não saibam, o Kiko faz maratonas. O Kiko corre à séria, faz trails e maratonas e essas coisas todas. Ele é amigo do Diogo, eles todos são... O Diogo, olha, por exemplo, hoje está a fazer também uma maratona qualquer, tipo, são malucos da cabeça, que eu acho 50 km, tipo, básico. 50 km, às vezes normal, pronto, nem eu. Pronto, mas fazem isto, fazem trails e fazem essas coisas. E o Kiko, como tem isso muito presente na vida dele, a corrida, nós decidimos, juntamente com o Comer o Mundo, que é a empresa dele, pensámos num fio condutor em todos os vídeos, todos os restaurantes, que é o Kiko vai aparecer sempre a correr. Porque isso é uma característica dele. Sim. Além de que ele é super frenético e não sei o quê, tipo, sempre a mil. O que é que nós fizemos? No primeiro do What, associamos o conceito de vida saudável do Kiko à concepção do próprio restaurante. As imagens do restaurante só aparecem no final. Okay. E nós estamos a apresentar o restaurante. Mas só no final é que aparece o restaurante. Tens de ver. Por exemplo, o talho, o que estamos a anunciar no talho é que o talho tem uma loja que faz a entrega em casa da comida para cozinhar, mas já tudo pronto, com os condimentos. E nós contámos uma história à volta disso, que envolve também o Kiko a correr numa entrega em casa. Portanto, é o storytelling, a realização, a concepção criativa, os planos que vão ser adotados para cada momento da gravação. Não se faz isso. E eu não percebo. Isso está a trabalho. Eu ia dizer, não percebo porque percebo. Isto está a trabalho, mas isto também se tem que pagar. Claro. Porque vocês vão contratar um freelance, é 200 euros, ou 300 euros, ou 100 euros, depende de cada um, porque há vários preços no mercado. Mas ele grava. As concepções criativas são coisas muito diferentes. Uma realização é uma coisa muito diferente. Envolve um estudo, uma análise, aquilo que se está a fazer lá fora, que se está a fazer aqui dentro, um estudo de marca, de que forma é que a marca que nós vamos fazer um anúncio se posiciona ou gostava de se posicionar. E é todo esse trabalho que nós acabamos por fazer aqui também para a produção de conteúdos, porque o Diogo realiza. Olha, deixa-me só mencionar, eu vi um vídeo há uns dias de um projeto em que um amigo meu está envolvido, em que eu vi o vídeo, estava fixe do ponto de vista técnico e daquilo que estava a demonstrar sobre o projeto, mas do ponto de vista de marketing não podia ter os primeiros 20 segundos, porque só ao fim de 20 segundos é que tu percebes o que é aquilo, e a maior parte das pessoas nem vai chegar à marca dos 20 segundos, já a mensagem já a esquece. E eu noto muito isso quando contratam pessoas para filmar sem haver alguém que pense na mensagem de marketing a transmitir. Porque a questão é, nós estamos numa era em que há uma necessidade de criação de conteúdo constante, não é? Todas as marcas para se comunicarem precisam de criação de conteúdo. A questão é, há criação de conteúdo e criação de conteúdo. Exato. Nem todos os conteúdos nasceram iguais. Exato, é isso. Nem todos os conteúdos já chegamos dessa frase. E as pessoas têm a perceber como é que se querem posicionar. Eu digo isto porque há montes de gente que fala de usar a palavra conteúdos como se A, B e C fosse tudo a mesma coisa. Não é conteúdos. E não. Gravar com uma lente e uma lente não tem nada a ver. A própria linguagem visual
difere de material para material. E até, só do ponto de vista até de... Há coisas que são conteúdos, mas que não têm conteúdo. Exatamente. Mas isso é outra conversa, isso é outra coisa, porque isso também vende. Vende, mas eu acho que a médio prazo todas essas pessoas vão... Sim, isso é outra história. Que nós mas tens, por exemplo, tens muito... Acho eu, opinião totalmente pessoal, muita gente que cria conteúdos verdadeiramente criativos. Por exemplo, um exemplo, o Unas. Acho que é um gajo que trabalha excelentemente, aquilo que ele fez para a Prozis é brutal com o Bombunas, etc. Sim. Que outros se limitariam a aparecer com o produto. Claro, a maior parte só aparece com o produto. Há conteúdo com conteúdo e conteúdo sem conteúdo. Storytelling, mas isso é o storytelling. É criar uma história. Pois. É o conteúdo, ter uma história, ter uma identidade. Exato. Ter conteúdo. Haver uma ligação emocional. Isso é cada vez mais importante. Tu teres uma ligação emocional, sentis que fazes parte daquilo, sentis que estás envolvido naquele projeto, que te identificas com aquilo. Tudo isso é muito importante. Nós agora andamos, esta parte da produção de conteúdos, então é um bocadinho de mudança de mentalidades. Porque nós às vezes apresentamos um orçamento e dizem mas eu consigo um gajo para fazer isto. Claro. E eu, pronto, está bem, então o que eu digo aqui é sempre, então vai lá fazer com esse. Porque neste momento a poluição é tanta que é impossível perceber, é muito difícil perceber o que é bom e o que é mau, porque é tudo. As pessoas ainda não perceberam isso, que não é fazer tudo, é fazer pouco e bem. Porque numa era em que tu tens tanta coisa a acontecer, tanta informação a ser deitada cá para fora, os que vão ficar e os que vão permanecer-se lá em cima são aqueles que entregam bom conteúdo. Exato. E é isto que as marcas têm, não é fazer por fazer, não é meter 3 posts por dia numa rede social, porque sim. Porque leram algures na Verge ou na TechCrunch que agora o algoritmo favorece 3 posts por dia. Não, que é o que preferível, mais. Sim, mas é preferível colocarem às vezes 3 em 3 dias para irem buscar exatamente aquele público que pretendem e depois patrocinarem com uma determinada segmentação. Isto é todas aquelas conversas de estudo de redes sociais, que as pessoas têm que compreender que isto está um estudo e uma análise associada. Não é só fazer. Exato. Não é só colocar. É, acima de tudo, estudares bem o que estás a trabalhar, criares um conceito que vai de acordo com as expectativas do cliente e vai de acordo com a visão da marca e depois saberes executar isso. E este é o problema, executar isso. Diz uma coisa, tu preocupas-te em tentar explicar a um cliente, ou seja, tu tens essa perspectiva, há muitas pessoas, como estávamos a falar, que não têm, tu preocupas-te em explicar nós somos diferentes e fazemos melhor, ou simplesmente dizes, olha, experimenta os outros e vocês vão chegar? Não, eu explico. Eu gosto de falar pessoalmente com as pessoas, acima de tudo. Eu não gosto nada de tratar coisas por telefone ou por e-mail na primeira abordagem. Gosto que os negócios são as pessoas e se as pessoas se interligam quando estão a ter a primeira reunião, isso já é meio caminho andado. Quando há uma ligação a nível profissional, já é meio caminho andado. E eu tento sempre explicar às pessoas o que é que nós fazemos e porque é que podem fazer melhor quando nós vamos ter com uma determinada marca. Porque o mercado está tão cheio de agências, porque está. Como é que vocês se elevam? Nós fazemos outro tipo de trabalho que as agências não fazem, aquilo que eu te digo. Nós temos internamente comunicação 360, nós fazemos tudo aqui, nós temos tudo aqui. Então é mesmo fazer e deixar que o trabalho fale por si? Sim, é muito isso. Nós costumamos dizer que muitas vezes quando temos clientes um bocadinho mais céticos relativamente àquilo que apresentamos, nós aqui dentro somos sempre assim, pronto, vamos dar um mês que ele vai perceber. E passado um mês, e eu gosto sempre de perguntar todos os meses aos clientes que nós temos, então o que é que estás a achar do trabalho, não sei o quê, estou a adorar, não sei, gosto de estar sempre em comunicação com eles, que é para compreender se estamos a ir de encontro às expectativas, mas não deixamos de ser uma agência nova no mercado. E já tive situações de marcas com que falei, que foram para outras agências, porque simplesmente querem olhar para mim do estilo, mas como é que me podes provar que vais fazer um trabalho melhor? Pois. Que agora já não temos tanto isso. Porque já tens mais portfólio. Já temos mais portfólio, só o facto da New Balance ser um dos nossos principais clientes já posiciona a Milk & Black de outra forma. Tu
a comunicação de David Carreira, por exemplo, a ação que nós fizemos em dezembro, que foi o lançamento da agência. Eu adorei aquilo que vocês fizeram nas stories do David Carreira. Conta-me isso, que eu achei isso. Como é que isso se monta? Achei isso muito bom. Aquilo foi não foi o caso de montagem, dá muito trabalho. O que foi e depois explica a história de como é que chegaram lá. Então, isto é muito básico. Eu e o Diogo a termos ideias é uma coisa estúpida. Eu e o Diogo somos do estilo, olha, vamos para a esplanada ali de Carcavelos. Mas a ideia não só é boa, como a execução foi muito boa. Mas a questão é esta, nós sabemos executar tudo aquilo que apresentamos. Temos uma equipa boa a nível de execução. Então conta a ideia, conta no que é que consistiu. Pronto, então nós estávamos um dia em Carcavelos, na casa do Diogo, na parede na casa do Diogo, então estávamos a fazer um estudo a nível musical, daquilo que se faz lá fora, o que é que se podia fazer. Imagina que estás a trabalhar uma Anitta, imagina que és a agência de marketing da Anitta, o que é que tu fazias para potenciar ainda mais? Nós não pegámos em exemplos pequenos, pegámos em exemplos grandes daquilo que podia ainda ser mais trabalhado neles, para depois aplicar no mercado cá. Fazemos ao contrário. Então começámos a analisar várias coisas que já se fez, de que forma é que se podia potenciar e depois daqui... Isso é uma ideia muito fixe, para brainstorming. Sim. Mas ainda não trabalhámos com a Anitta, pode ser que um dia trabalhemos, ainda não sei, ainda não se sabe, não pode ser. Então, esta ideia foi muita, ou seja, nós estávamos a falar disso das stories, eu e o Diogo. E estás a falar nisso das stories, temos de fazer qualquer coisa com Insta Story, não sei o quê, que agora a malta usa muito as Insta Stories, os alcances têm sido até muito bons nos Insta Stories, há muita gente que tem maior alcance até a nível de Insta Story do que propriamente a nível de post, por causa dos algoritmos e dessas questões todas que estão associadas. Nós temos na Bounce. Pronto, Insta Story. E o Diogo diz, e se fizéssemos uma coisa qualquer em cadeia, em vários Insta Stories? E começa aí. O Diogo manda isto. Ideia muito boa. O Diogo manda isto e daí começamos a desenvolver. Dividirmos a música em 10 segundos. No lançamento de uma música, ou seja, isto não estava a ser pensado para o David. Nós temos várias concepções criativas para vários lançamentos de singles. O portfólio está aqui na agência, à venda. Deixa-me explicar como é que a coisa se concretizava. Então, imaginem, o David Carreira faz uma story na story dele com os 10 primeiros segundos da música e taga nessa story, por exemplo, a Isabel Silva. E as pessoas iam para o Instagram da Isabel Silva e ela tinha os 10 segundos da música seguintes na story dela e tagava o William Carvalho e assim sucessivamente até terem lançado a música toda. Ou seja, a música foi toda dividida em 10 segundos, era uma música de 3 minutos e 15, foi dividida ao longo de 20 pessoas e entidades, figuras públicas, bloggers, rádios, televisões, Portugal e Brasil, em que tivemos um alcance, a nível de seguidores, envolveu 19 milhões de seguidores, que o nosso objetivo era 15 milhões de seguidores, em todos os 20 meios e quantas pessoas. visualizações é que tiveram? 3 milhões. Nos Insta Stories, tivemos 3 milhões de visualizações nos Insta Stories, tirando depois tudo o resto. Nós temos ali a análise toda, que é quanto é que cada pessoa aumentou, os números, as percentagens, eu não sei isso de cor, mas nós acabámos por fazer um estudo à própria ação. Olha, e como é que convenceste pessoas muito grandes a alinharem nessa ideia? Amigos. Qual é a pessoa que tu achas que é mais improvável estar ali ou achavas que não ia aceitar? Sabes o que é que eu vou responder ao William Carvalho? É meu amigo. Porque a questão é essa, nós aqui na agência nós somos uma equipa de 4 pessoas em que nós apresentamos 7 ideias ao David. Eu apresentei na altura 7 ideias ao David e disse, olha, eu tenho estas 7 ideias aqui. E ele, quero essa. Ok, então compra-nos logo essa ideia. Isto num jantar, tipo uma coisa muito descontraída, tranquila, em que tipo, estamos a jantar, mostra as ideias que nós estávamos a conceber a nível de música, de lançamentos de singles, e ele diz-me logo, Diana, então eu quero ficar com essa ideia, eu fico com essa ideia já. Ok, então compra-me aquela ideia ali, naquele momento. A partir daí, juntou-se a equipa e vimos, juntamente com o David, as pessoas que podiam fazer parte desta cadeia. Há pessoas que não aceitaram, como é lógico. Nós falámos com o Presidente Marcelo. O dobro das pessoas. Pensamos também, como é lógico. Claro que pensamos. Mas nós pensamos no dobro das pessoas do que aquelas que efetivamente acabaram por ficar lá, não é? Fazer brainstorming, pensar nas pessoas. Há umas que não podiam, há outras que não queriam, há outras
que queriam e não entraram, portanto, há várias coisas que aconteceram aqui ao longo desse processo que foram 2 semanas apenas de pôr aquilo em prática. 2 semanas de caos. Vocês podem imaginar o que é pessoas que estão no Brasil e em Portugal. Nós fomos gravar toda a gente, portanto aquilo é um Insta Story, mas gravado por nós, porque aquilo depois é editado, aquilo tem um filtro que é para todas as imagens parecerem que fazem parte do mesmo vídeo, que é para haver uma coerência a nível de visual entre as stories. Aquilo depois foi tudo pós-produzido a seguir. Vocês é que fizeram os posts ou vocês dependeram que... Nós fizemos de algumas pessoas os posts e de outras, por simplesmente colocaram porque nós ligámos a essa hora. Muito mal nesse aspecto, porque alguém podia ter quebrado a cadeia. Exatamente, mas a questão é esta, nós colocámos pessoas que, tanto eu, o Diogo, como a Maiara, como a Fátima, como o David, tínhamos relação pessoal. Ok. Portanto, então nós sabíamos que aquelas pessoas sabiam o que envolvia este processo, algumas porque queriam estar envolvidas no lançamento do single David Carreira, porque o David tem números muito bons nas redes sociais, a Giovanna tem 11 milhões de seguidores, e ela estava na cadeia, que é a atriz brasileira que estava na cadeia. Portanto, só a Giovanna tinha 11 milhões de seguidores na altura, agora já tem mais. E havia muita gente também que se queria envolver nesta corrente, nesta cadeia por causa disso, por causa dos números que estavam envolvidos. Pois, que a pessoa que ela fosse tagar ia receber um tráfego gigante dela. Exatamente, porque acima de tudo mas tentámos ir também às pessoas com quem temos relação pessoal. E tentámos ir a vários mercados. Porquê? O objetivo da vida enquanto artista é dar a música a conhecer a toda a gente. Depois conheces o William, a Isabel Silva, a Bárbara Bandeira, Pedro Fernandes, é tudo segmentos diferentes de mercado, porque é para a música deles chegar a mais gente, porque isto é um David Carreira mais maduro, isto é um David Carreira com uma sonoridade completamente diferente daquilo que fez até agora, está a ir por um caminho completamente diferente, muito mais ao estilo internacional daquilo que está a funcionar lá fora a nível de sonoridade, com as próprias inspirações que ele próprio cria na envolvência da construção da música. Então isto aqui tem que começar a expandir para outros mercados. A marca David Carreira tem que começar a expandir para outros mercados. Está. Estamos a conseguir chegar a outras pessoas de 40 anos e de 30, que normalmente não seriam o público típico do David. E para além de Portugal também? Conseguiram ter atração no Brasil? Também. Nós depois acabámos por ter acesso às estatísticas de tudo, não é? Toda a envolvência está a ter uma repercussão muito boa no Brasil, tendo em conta também que fez a música com a Giovanna, e isto é aos bocadinhos também, as músicas também vão crescendo aos bocados dentro dos próprios mercados e nos países. As músicas vão crescendo aos bocados e é preciso dar tempo. Olha, uma coisa super interessante que eu tenho reparado, porque normalmente ou a ideia comum que existe é que os brasileiros não percebem o que nós dizemos, porque falamos com a boca muito fechada e falamos muito rápido, etc. Mas eu tenho vindo a perceber, graças aos youtubers, principalmente os de gaming, que têm seguidores, talvez às vezes 50% dos seguidores deles que estão no Brasil, que não é bem assim. Que há uma abertura potencialmente muito grande do Brasil a nós. Sim. Isso é super interessante, é uma coisa que eu tenho. Eu acho que esse preconceito está a deixar de haver cada vez mais, porque tu tens cada vez mais atores portugueses nas novelas lá, não esqueças disso. Pode não haver preconceito e mesmo assim haver essa distância. Sim. Por exemplo, quando o Ricardo Araújo Pereira foi ao Jô Soares, ele estava a falar mais devagar e mais aberto. E pode haver essa distância, não é? Pode, mas eu acho que os brasileiros estão cada vez mais a habituar-se aos portugueses. Que é muito fixe, porque deixamos de ter um mercado de 10 milhões para poder ser... Como o mercado latino. E tal milhões, exato. Quem dera que todos os países que falassem português estivessem todos unidos a nível de mercado musical. Olha, uma coisa que eu soube recentemente é que, por exemplo, youtubers espanhóis fazem muitas coisas para a América Latina, porque aquilo é tudo como se fosse a mesma coisa, praticamente. Claro. Entre aspas. Mesma coisa, não estou a dizer nada xenófobo, é só em termos de, por exemplo, uma marca global tipo uma Coca-Cola, estando em todos esses mercados, pode perfeitamente aproveitar um youtuber espanhol. Mas músicos espanhóis também fazem isso. Ou seja, há todo um mercado que pode ser explorado só porque a ligação é a língua, mais nada. Há todo um mercado que pode ser explorado. Eu acho que Portugal tem cada vez mais abertura para isso. Isso é muito fixe. Especialmente os músicos portugueses, que é uma das coisas que nós estamos a trabalhar. Tenho que te interromper outra vez para a próxima meia hora. Estamos de volta.
Queres pegar em quê agora? Queres falar de quê? Quero, portanto, vocês começam a ter alguns clientes. Quem é que foi nós começamos por ter clientes na parte de produção de conteúdos. Okay. Portanto, a primeira parte da agência que nós arrancamos foi a produção de conteúdos, porque efetivamente é uma coisa que eu e o Diogo estamos muito confortáveis. Televisão, o Diogo tem 13 anos de televisão. Exatamente. Nós na MTV também estávamos envolvidos nas concessões das peças, das gravações todas que se faziam, a nível de produção, a nível de gravação, a nível de edição. Então isso foi um passo muito natural que acabou por acontecer. Nós começámos a fazer a produção de conteúdos em primeiro lugar na Milk & Blake. O primeiro trabalho que fizemos foi para Everything is New, em que fizemos um mini documentário para o Cham 41 em janeiro do ano passado. Quando eles vieram cá ao Coliseu. E era um contacto que vocês já tinham? Sim, é tudo malta que nós já conhecemos. Depois começámos a fazer trabalhos para um amigo meu, do lado de cima do Norte, tem uma produtora de eventos que é a Vibes and Beats, e que tem concertos e festivais e tudo isso, e começámos a fazer um bocadinho parte de after movies, de anúncios para os eventos que ele tem, e a parte de produção de conteúdos cresceu a partir daí. Depois acabámos de ficar com uma conta muito grande no Algarve no verão, que foi com o Blanco Beach, que foi aquela discoteca diurna Day Club que houve em Portimão, que foi lá o Tory Lanez, foi lá o Rick Ross, foi lá o Trey Songz, foi lá tipo tudo o que bate a nível de música internacional, foram lá todos, e nós ficámos com a conta dessa discoteca, todos os vídeos, todas as festas. Isso foi um desafio muito grande. A nível de recursos humanos, a nível de gestão, a nível de tudo e mais alguma coisa, foi um desafio muito grande. Eu não consigo, porque imaginem, foi um mês e meio em que eu e o Diogo estávamos ao mesmo tempo com as MTV Summer Sessions lá em baixo, mas ao mesmo tempo com um cliente, em que montámos uma equipa para esse cliente, em que passado 2 semanas essa equipa é desmontada, porque há problemas internos. O maior problema é gerir as pessoas, é os recursos humanos. Qual é a maior dificuldade em gerir pessoas? E agora deixa-me só dizer que eu vou-te começar a fazer perguntas mais assim, porque eu temo que tínhamos talvez 30 minutos de cartão de memória. Ok, isto agora então vai ter que ser mais qual é a maior dificuldade de gerir pessoas? Há muitas coisas que eu ainda te quero perguntar, sim. Maior dificuldade de gerir as pessoas. Que eu pedi a pessoas no meu Instagram para mandarem, isto foi uma pergunta do José Pedro de Matos, qual é a maior dificuldade? Então, José Pedro, sinceramente, às vezes, eu sou muito porreira, eu sou muito tranquila. Eu, independentemente das pessoas com quem trabalho, quer seja aqui, quer seja na estrutura que tenho no Norte, quer seja os câmaras, portanto, eu tenho sempre uma relação pessoal com as pessoas antes de ter uma relação profissional. E às vezes há um problema que já me aconteceu várias vezes, e o ano passado, no verão, isto aconteceu-me, e para mim foi a situação mais grave, que é as pessoas confundirem o facto de tu ires buscar um café uma vez para tu ires buscar o café todas as vezes. Okay. Ou seja, dares a mão e quererem no braço. À vontade não é à vontadinha. Não deixas de estar a trabalhar comigo. Eu não me importo estar a segurar o teu material, mas eu não vou estar sempre a segurar o teu material, porque tu tens de te organizar. Eu contratei-te para isto, eu estou-te a pagar. E eu não estou a falhar em nada a ninguém a nível de pagamentos. Portanto, não podem apontar o dedo em absolutamente nada nisso. Que é outra coisa que nós temos muito, acima de tudo, é os pagamentos. As pessoas que trabalham connosco, nós pagamos sempre religiosamente, porque nós queremos ter essas pessoas connosco como equipa, e quando há problemas de dinheiro, esquece, já não há equipa nenhuma. Independentemente dos clientes demorarem a pagar-nos, nós, a nossa equipa, pagamos sempre certinho, mas o à vontade não é à vontadinha, e às vezes o problema é, como eu e o Diogo somos tão descontraídos e não sei o quê, e bué tranquilos, às vezes as pessoas esquecem-se onde é que está a linha. E o ano passado, no verão, eu tive várias situações desconfortáveis disso, que tu às vezes perguntas-te mesmo, tipo, fogo, será que estou a ser má? Não estou a ser má. Estas pessoas estão a delirar da cabeça. Sim. Isto é descompensação já. E tu próprio até depois a ti em causa. Mas a maior dificuldade é isso, porque eu não me importo depois, quando acabamos de trabalhar, vamos ali beber copos, está-se bem, mas estás a trabalhar comigo. Exato. Não podes estar a ligar a dizer, olha, Diana, aqui a comida do staff, eu não gosto da comida hoje. Ok. O que é que és que eu te faça? Bizarro.
epá, não gosto desta comida hoje, eu vou comer, mas vou pedir fatura em nome da empresa, está bem? Não. Há uma equipa, há determinadas condições que são apresentadas antes de ires fazer o trabalho. Eu estou a falar de um pormenor. Portanto, tens ali 3 pratos por dia para comeres, escolhes, que é numa cantina de qualquer escritório e é assim que funciona. Se tu não gostas do que está ali, tu vais comer lá fora e pagas por ti. Exato. Isto é básico, porque todas estas despesas estão contabilizadas logo desde o início do projeto. E se tu dia sim dia não ligas a dizer que não gostas do prato que está ali, ou dos 3 pratos que estão ali, Sim. para mim, a nível de gestão financeira, é logo o caos. Pormenores destes, ou seja, dás uma vez boleia a uma pessoa que trabalha contigo e ela já pensa que pode pedir boleia 5 vezes. A parte o ser porreiro não quer dizer que à vontade seja à vontadinha, né? E é a malta saber os limites, que é quando estamos a trabalhar, saber os limites de quando estamos a trabalhar. E às vezes há muitas situações complicadas nesse sentido, mas acima de tudo é respirar fundo e explicar às pessoas que elas estão mal. Eu tento sempre ir por esse lado, chamar a atenção do bom senso. Sim. Outra pergunta. Agora uma minha. Vocês ganharam agora a conta da New Balance e parabéns por isso. Tendo em conta que vocês têm marcas tão diferentes, umas que são marcas personal brands, como o David Carreira, o Chef Kiko, tem também a New Balance, outra coisa completamente diferente, e tem o Rui Vitória. Há uma distinção muito grande em trabalhar marcas tão diferentes. Mas a minha questão não é essa, eu não vou, e a parte do Rui Vitória é através da Icon Stars. Outras são marcas de serviço barra produto. Sim, mas deixa eu só explicar, essa parte do Rui Vitória nós temos uma parceria com uma agência de atletas, que é a Icon Stars, que tem vários atletas e treinadores associados, então nós acabamos por fazer um serviço de consultadoria, de apoio e em parceria, a nível de comunicação também 360, ou seja, tudo o que for necessário, com os atletas e com os treinadores que estão na Icon Stars, que é o nosso cliente, é a Icon Stars, não os atletas. Portanto, nós trabalhamos os atletas da Icon, que é o caso do Rui Vitória como treinador, como é o caso do João Domingos como tenista, atleta, temos também o caso do Douglas Costa também na Icon Stars. Portanto, há todo um leque de atletas que eles têm, de pessoas ligadas ao mundo do desporto, que nós acabamos por trabalhar e dar apoio nesse trabalho, e desenvolvemos uma parceria dessa forma com essa agência. E de que forma é que é diferente trabalhar agora, uma pessoa e um produto? Eu vou-te explicar aquilo que eu te disse desde o início. Nós analisamos todos os clientes de forma independente, ou seja, pode-me aparecer aqui 2 marcas de ténis, mas eu vou fazer a análise e o estudo das duas sem ter como base a anterior, ou seja, nós fazemos as análises isoladas de cada marca que vem ter connosco, portanto o trabalho vai dar ao mesmo. É indiferente se é do mesmo segmento ou se é de outro segmento. A análise e o estudo que envolve é para nós conhecermos aquilo, ou seja, quando eu digo aquilo é a marca ou pessoa, enquanto brand, como é que eu vou comunicá-la? E cada marca ou pessoa é diferente. A única diferença é que um produto tu podes encaminhá-lo da forma como entenderes melhor. Uma pessoa não, porque as pessoas têm vontades, as pessoas têm opiniões, as pessoas já têm expectativas e caminhos pré-definidos na cabeça. E como é que lidas com esse lado pessoal em que a pessoa tem uma expectativa, mas tu achas que o melhor caminho para ela é outro? A mudança de mentalidades é a cena mais difícil, mas eu acredito que a mudança de mentalidades dá-se com o aumento da confiança entre o cliente e a agência e os accounts que são responsáveis, e entre demonstração de trabalho ao longo do tempo em que se está a desenvolver trabalho, e começa a chegar a um ponto em que o próprio cliente já começa a pedir-te a opinião, porque tu já provaste que fazes bem o teu trabalho. O elo de confiança começa-se a estreitar cada vez mais, e aí tu já começas a ter algum tipo de... já te começam a ouvir e já começam a querer a tua opinião, mas isto é um trabalho contigo, é um trabalho acima de tudo, de relação pessoal, que é tal coisa, relação profissional, relação pessoal, porque tu tens de fazer com que essa pessoa confie em ti. E a confiança transmite-se através de trabalho bem feito.
acima de tudo acredito nisso. Essa frase é muito boa. Sim. Essa frase é muito boa. Próxima pergunta, de uma conterrânea tua, sim, já sei, que é a Mariana Sousa Lopes, que enviou uma pergunta no Instagram. Ela está a pensar em entrar, ou gostava de entrar no lado comercial, ou de back-office da indústria musical ou do espetáculo, e ela pergunta-te qual é que é a melhor maneira, ou como é que tu aconselharias a fazer isso? É assim, eu comecei como produtora, portanto, mas porquê? Porque é que eu consegui, eu candidatei-me a um trabalho a nível de produção e fiquei logo, que era como fazia a produção de um programa na SIC Mulher que era apresentado pela Raquel Estrada na altura e que era realizado pelo Miguel Braga. Agora, porquê é que eu entro logo? Porque eu tinha o percurso académico de ter estado em produções como a Queima das Fitas, como as Recepções ao Caloiro. Eu acho que a universidade é uma altura muito boa para nós fazermos portfólio também, mas para demonstrarmos aquilo que somos capazes de fazer e até para percebermos o que é que queremos fazer, porque é aqueles anos em que tu podes cometer os erros que não irá ter qualquer tipo de consequência de ti enquanto profissional, porque se for no mercado de trabalho podes ser despedido. Na universidade, se as coisas correrem mal, voltas a fazer novamente e tentas fazer melhor. Para mim, a universidade foi o que me definiu enquanto pessoa, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Eu na universidade foi quando eu me conheci. Mas porquê? Porque eu metia-me em 1001 coisas para tentar encontrar a minha identidade profissional, aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que me fazia acordar. Ou seja, experimentar várias coisas. Exatamente, experimentar várias coisas, até mesmo os moldes de produção que eu fazia. Se tu me perguntares, a parte da estrutura da Queima das Fitas foi uma coisa que eu dei apoio, mas não adorei. Parte de recepção ao caloiro, era fixe, mas tipo, também não era a cena que me fazia palpitar o coração, estás a ver? Tipo, para ir fazer. Mas depois descobri uma coisa que eu adorava, que era a parte da cultura da Associação Académica de Coimbra. A Associação Académica de Coimbra tem teatro, cinema, fotografia, ou seja, tem uma série de departamentos que dão workshops aos estudantes, tem uma série de eventos ao longo do ano, e isso foi aquilo que eu mais gostei de trabalhar, que foi o desenvolver e potenciar esses departamentos que a Associação Académica de Coimbra tinha a nível cultural. Mas eu descobri só isto no 3º ano. Antes fiz outras coisas. Portanto, é ir aos bocadinhos e tentar perceber qual é a área a nível de produção e de espetáculo que tu gostas mais. E eu descobri essa. Depois, quando cheguei cá, candidato-me àquele trabalho, que era a produção de um programa de televisão, e fiquei, e foi aí que eu comecei a conhecer muita gente no meio. Porque era um programa que era apresentado pela Raquel Estrada, que envolvia moda, envolvia marcas, envolvia outras figuras públicas aqui em Portugal, ou seja, foi uma boa entrada para eu começar a conhecer o meio e começar-me a dar com as pessoas do meio. Mas eu aconselho sempre parte de produção, e sempre pela produção, como assistente de produção. Começar uma coisinha mais pequenina, trabalhando bem, consegues começar a ganhar o teu espaço dentro daquela área de trabalho. Boa. Olha, Mariana, aproveita o networking e manda uma mensagem à Diana. Alguma vez te disseram, estudos europeus não dá para nada? Ai, tantas vezes. E mas tu me perguntas... não quer dizer nada, a não ser que seja tipo medicina ou engenharia ou direito. E mesmo que seja. Eu tenho uma amiga minha que tirou direito que agora é câmara. Sim, mas se uma pessoa não tirar medicina é pouco provável que vai ser medicina. Claro. Não, mas eu, por exemplo, a minha licenciatura eu não a tirei com o objetivo de trabalhar nessa área. Porque senão eu tinha ido para a Comissão Europeia e tinha-me candidatado para lá, não é? É política europeia. O meu curso eu tirei porque eu achava o curso super interessante. Ok. Isto depois depende. As pessoas tiram, cada um com as suas razões. Aquilo que depois aplicas e a maneira como executas é que muda. Não, depende dos teus objetivos. Ou seja, eu não fui tirar aquilo por causa de trabalho. Eu fui tirar aquela licenciatura na altura porque me interessava. Porque tinha muitos temas de cultura geral que me estavam a interessar muito. Quando comecei a ver os vários cursos que haviam. E em vez de tirar jornalismo, ainda pensei em tirar jornalismo, mas depois não vou tirar jornalismo, não tem lógica nenhuma. Na altura não era esse o caminho. Eu queria ter um curso mais de cultura geral, que abordasse mais questões para absorver mais conhecimento. Queres que eu diga qual foi o trabalho que eu achei mais giro fazer em estudos europeus? Conta.
eu fiz um estudo sobre a Igreja da Santíssima Trindade em Fátima. E estamos a falar, há 7 anos atrás foi quando aquilo abriu, que é o que envolveu a construção daquela igreja, a nível de custos, e o que significava cada pormenor da igreja. As portas, as paredes, porque é que tinha aquele desenho ali, porque é que tinha aquela inscrição ali. Então eu fiz um estudo a nível histórico, mas também parte financeira, sobre a Igreja da Santíssima Trindade, numa altura em que aquilo abre, ou seja, não havia estudos disso. Eu tive de ir a Fátima, aquilo foi um filme gigante, mas tive 19 nessa cadeira. Consegui ter 19 nessa cadeira. Porque tudo o que eu aprendi sobre, em termos históricos, de como e eu não sou religiosa, portanto isto aqui é mesmo análise, a nível histórico daquela construção, o porquê daquilo ter sido feito naquele momento. Enquanto marca, não é? Enquanto também. Marca. Muito mais enquanto marca, porque Fátima é uma marca muito forte. Tudo o que envolveu eu conseguir descobrir, porque foi muito complicado, não havia livros na altura ainda sobre isso, nada, não havia nada. Porque tinha acabado de ser apresentado ao público aquela igreja, a construção. Tudo o que envolveu construir aquilo, montar aquele projeto, foi uma pica. Juro-te, adorei. E estamos a falar, mas estava a estudar uma marca já, que é Fátima. E o porquê em Fátima decidirem fazer aquilo. Mas esse aí foi o que eu mais curti. Muito fixe. E isto é em estudos europeus. Muito fixe. Outra pergunta do Hugo Rodrigues. Como é que tu fazes o time management entre os 3 negócios? Como é que equilibras tudo? Por exemplo, lá em cima, aquilo é uma estrutura familiar, tem outras pessoas a gerir, portanto, só que agora estamos mais envolvidos, eu estou envolvida na própria gestão e no próprio caminho e percurso que a empresa quer percorrer a partir de agora deste ano. Aqui em baixo há uma gestão de equipa, em que, por exemplo, eu todos os domingos à noite envio ordem de trabalhos semanal para toda a gente. E chegamos sexta-feira e fazemos check do ponto de situação de tudo o que eu mandei. Como se fosse um relatório semanal. Aliás, eu tenho que fazer as tuas stories, estás sempre a trabalhar, basicamente. Estou, mas é assim, acima de tudo tens de encontrar aquilo que gostas de fazer. Exato. Porque se tu curtires fazer aquilo que é o teu trabalho, como por exemplo, eu adoro comunicação, a parte de ser apresentadora de televisão, é muito diferente se vou trabalhar ao sábado à noite ou se vou trabalhar à segunda de manhã, porque gosto. Aqui é a mesma coisa. Eu e o Diogo não nos importamos de estar a trabalhar ao fim de semana, porque é o nosso bebê e é uma cena que nós curtimos, é um desafio. Sentimos-nos bem a vir trabalhar. E isso é o mais importante, é tu sentir-te bem com aquilo que estás a fazer. É o acordar de manhã e aí, pá, quem me dera ficar na cama que se seque para aquele trabalho que eu detesto. Não. Acordas de manhã e, pá, hoje vou tratar disto, daquilo e daquele outro da agência e fazer aquilo com pica, com vontade de ires fazer as coisas, de montar as coisas, de fazer as coisas acontecer. Isso é o mais importante. A parte de gestão de tempo deixa-me dizer-te então, lá em cima a gestão está a ser feita em parceria com outras pessoas. Aqui em baixo está a ser feita, e eu faço a estrutura a nível semanal e depois há uma distribuição de tarefas. Como é lógico, há muitos dias em que eu durmo 4, 5 horas, eu não vou dizer que não. Especialmente nesta fase inicial aqui em baixo, que a nível burocrático e administrativo nem vale a pena falar, porque Portugal em vez de ajudar só complica. A nível burocrático e administrativo as novas empresas. Porque a empresa, o número fiscal desta parte só foi aberto em dezembro do ano passado, da parte de comunicação mesmo, porque antes disso estava tudo interligado. E eu digo-vos uma coisa, simplifiquem mais isto, porque só a pelada de dinheiro que as pessoas têm de gastar para pormenores, coisas administrativas que nós nem sabemos que existem, em que todos os dias descobrimos que existe uma coisa nova. Jesus, é que eu digo-te uma coisa, eu acredito que muita gente começa a montar uma empresa e desiste à meio. Só por causa dos pormenorzinhos. Tipo, mas que não pode falhar. Pois. Pormenorzinhos da segurança social e das finanças e dos contratos e de passwords para não sei o que, não sei o que mais, e depois documentos que têm de mandar, coisas que tens de carimbar e coisas de... por amor de Deus, seguros de trabalho que tem de ser não sei o que, não sei o que mais, e depois... Fogo. A sério. Sim. Eu perco anos de vida só nesses pormenores. Mas agora as coisas já estão a... Eu disse que até ao final do mês de janeiro eu acho que as coisas já iam começar a andar mais automaticamente e já estão a andar mais automaticamente. Mas há muitos dias em que
durmo 4 e 5 horas. Mas eu acredito que seja agora nesta fase inicial, porque depois, meu pai diz-me isso muitas vezes, o primeiro ano da empresa é sempre mais complicado. Depois as coisas entram em piloto automático e cada um internamente já sabe o que é que tem de fazer. Ok. Última pergunta, acho eu, porque eu estou mesmo à rasca de ficar sem cartão. Para onde é que queres que a Milk and Black vá? Como é que vês o futuro? Se é ter uma maioria absoluta no mercado da comunicação? Trocadilho. Não, eu quero que a Milk and Black angarie... Isto porque eu acho, do que te conheço, que também não é assim tanto, que tu não, e corrijo-me se eu estiver errado, que tu não contemplas outra opção que não seja o domínio absoluto. Não podes dizer isso porque há pessoas já a fazerem determinado. Pronto, não interessa. Depois eu digo take off. Não, sou muito ambiciosa. Pois, eu sei. Se não for para mandarem nisto tudo que... Não, eu quero é, acima de tudo, eu tenho uma estrutura montada a nível de crescimento, de objetivos a nível de crescimento que eu fiz juntamente com o Diogo, que é o caminho que nós queremos seguir. Eu acredito em baby steps, ou seja, crescer de uma forma sustentada. É como em tudo. Eu comecei a ir a castings para televisão quando tinha 19 anos. Portanto, eu acredito em crescimento de forma sustentada. Angariação de clientes de forma orgânica, natural, vai acontecendo. Vais correspondendo às expectativas e satisfação do cliente e vai crescendo aos bocadinhos. É claro que o que eu estou a oferecer aqui, na Milk and Black, é uma coisa que há muito pouco em Portugal, que é uma empresa que tem tudo. E às vezes eu até tenho, eu quando chego a uma reunião e apresento isto, as pessoas ficam do estilo... Sim. Como assim? Exato. Mas tu tens tudo internamente, eu tenho tudo internamente. Porque principalmente o lado da gráfica é uma que é uma indústria sempre... muito cara de investir hoje em dia, eu tenho perfeita noção disso. A parte da gráfica é aquela coisa que as pessoas ficam... É sempre um outsourcing e que estás sempre dependente do valor desse fornecedor. Não é? Sim. E é minha, portanto. Exato. Mas é tal coisa, ou seja, eu quero que o mercado esteja cada vez mais aberto a não ter de fazer vários outsourcings, ok? E as marcas a compreenderem que podem vir ter connosco Milk and Black e nós somos produto-chave na mão e fazemos tudo do ponto A ao ponto Z. Em que aqui, um cliente que fecha connosco faz tudo aqui internamente e não tem de se preocupar em estar à procura dos outros serviços. Isto é uma mudança de mercado, porque já tens algumas empresas a fazer isso em Portugal, mas ainda não é uma coisa normal, porque ter estes 3 serviços incluídos numa mesma marca, numa mesma empresa, é muito dispendioso, falando agora em termos práticos, é muito dispendioso, a não ser que já seja uma estrutura que vem de ti, e neste caso é uma estrutura que veio de mim, em que eu basicamente comecei a pensar e expandi-la para outros departamentos. Foi isto que aconteceu, ou seja, aconteceu de uma forma muito natural. Muito fixe, olha, os meus parabéns. Mas não me digas que eu sou muito ambiciosa para as pessoas, que as pessoas assustam. Isso é uma cena bem fixe. Eu sei, mas a ambição com moderação. Eu acho que uma pessoa que viu até este momento, 1h23 depois, já percebeu isso por si própria, não é preciso dizer nada. Acho que qualquer pessoa percebe. É tal coisa, eu quero ser empresária e apresentadora de televisão, estás a ver? Exato. Não, mas até nisso é muito fixe porque tu fazes muitos contactos na televisão, não é? Pois. E uma coisa gera tráfego para a outra. Aí está, quando as pessoas perguntam, porquê é que tu continuas a fazer de apresentadora? A sério, eu acho que é um bocado óbvio, não é? Pensem. Pois. Pensem, tem que ir até a funcionar. Pois. Tudo liga. Exato. Olha, Diana, muito obrigado por teres aceito. Espero que tenhas gostado. Olha, nós. Espero que tenhas gostado, eu curti bué. Acho que foi muito sumarento e bué interessante. Agora o Diogo. E com o Diogo, para falar especificamente produção de conteúdo, que isso aí é a cena dele. Mas tens é que dizer isso a ele, porque eu não o conheço, estás a ver? Não, falas com ele. Eu já estou convencido a entrevistar. Falas com ele. Boa. Vai ser gira. Muito obrigado. Tchau.